Graça e paz a todos, uma boa noite em nome de Jesus a todos aqui presentes na igreja e a também você que está nos acompanhando, que possamos nessa noite sentir a presença de Deus agindo em nosso coração. Eu gostaria também de contar nesta noite com a participação dos irmãos que estão pela internet. Eu sei que fica difícil receber aqui talvez dos irmãos presentes, mas eu quero também, dado o momento, a participação dos irmãos pelo chat. O tema que escolhi para essa noite foi Deus conosco. E é um assunto bastante costumeiro nós ouvimos na igreja. É um assunto também que normalmente até nossas crianças têm conhecimento, mas eu gostaria de fazer uma abordagem com você sobre esse assunto um pouco diferente. Eu sei que todos que estão aqui presentes na igreja e também estão na igreja virtual tiveram a oportunidade de entrar neste ano novo. Normalmente no ano novo nós fazemos novos propósitos. E eu tentei me recordar aqui de uma mensagem que eu recebi no Instagram, mencionando a respeito do início do ano. A pessoa citava que o primeiro propósito dela era buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e os outros pontos que ela tinha colocado ali seriam acrescentados. Realmente eu acredito que todos aqui fizeram propósitos espirituais. Mas vocês já tiveram oportunidade, você também que está nos acompanhando, na entrada do ano novo, refletir sobre os propósitos que você fez anteriores a esse? 2019, no início de 2020, 2018. E esses propósitos que você fez aconteceram? E os propósitos espirituais que você colocou para a sua vida, você conseguiu segui-los? Por que estou trazendo esse ponto aqui para você refletir? Pois justamente você entenderá que na palavra de Deus, quando é citado Deus conosco, vai muito além do que nós imaginamos. E eu pediria agora a você que está aqui na igreja, e a você também que está nos acompanhando pela internet, que desligue a sua mente de qualquer outra coisa e se concentre para que o Espírito Santo tenha a dizer para mim e para você. Mesmo estando aqui na frente, eu acredito que Deus também irá falar comigo. E essa mensagem também é para mim. Então vamos pedir ao Senhor que o seu Santo Espírito atue em nossa mente, que estejamos focados para o que Deus tem a nos dizer nesta noite. Quando falamos de Deus conosco, nos lembramos de uma passagem bíblica bastante conhecida, que eu pediria a você também agora abrir na sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 7, no versículo 14. Diz assim a palavra: Por isso, Senhor, mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida, e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Essa passagem de Isaías também foi citada no Evangelho segundo São Mateus, se você quiser também conferir na sua Bíblia, no capítulo 1, no verso 23, quando o anjo visitou a Maria, lhe dando aí uma notícia. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Nessa ocasião, aliás, foi a ocasião em que José recebera a instrução do anjo quanto ao que aconteceria a Maria. Quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que o nosso Deus não é um Deus distante. Aliás, desde a criação, Deus
se mostrou presente. Você já parou para pensar que quando Deus criou Adão e Eva, conforme nós vemos na palavra de Deus e também no espírito de profecia, Deus continuava visitando as suas criaturas? Você já parou também para analisar que Deus, como um ser supremo, um ser divino, poderia muito bem ter criado o nosso mundo e ter se distanciado com uma autoridade máxima, um ser superior? Mas na verdade, querida igreja aqui presente, igreja virtual, Deus, desde o princípio, utiliza o termo Deus conosco. Na palavra de Deus, já no Evangelho do Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, menciona essa passagem que Maria recebera a notícia do anjo que seria a mãe do Salvador do mundo. Nós já estudamos bastante sobre essa história. Mas eu acredito que para Maria, naquela ocasião em que ela recebeu essa notícia, para ela não fora tão positiva, humanamente falando. Pois ela era uma jovem que ainda não havia se casado. Mas nessa menção de Mateus 1:23, queridos irmãos, nós percebemos o cuidado de Deus para os seus filhos. José poderia muito bem ter abandonado a Maria. E Deus conhecia a tradição que o povo tinha naquela época. E no cuidado de Deus para com Maria, o anjo visitara a José. E através de um sonho, o anjo revelou o plano de Deus. Ao longo de toda a história, Deus se revelou à humanidade de diversas maneiras. Temos o exemplo de José, que Deus se revelara a ele através de um sonho. Deus se revelou também à humanidade através do tabernáculo, na época de Moisés. Deus também se manifestara através de profecias, milagres. E desde o princípio, como eu citei, Deus conosco, Emanuel, ecoa até os nossos dias. O nome Emanuel é a união de duas palavras hebraicas, que é a palavra Imanu e a palavra El. As duas significam Deus conosco ou Deus perto de nós. E a palavra Emanuel se identifica e resume também a missão primordial de Jesus Cristo ao vir este mundo resgatar a humanidade. Apesar da compreensão do nome Emanuel, eu pergunto a você que está aqui nesta noite, e eu gostaria de perguntar a você também, internauta. O que significa, qual é a validade dessa expressão Deus conosco para a sua vida? Escreva aí no chat, eu gostaria de ler. Qual é a compreensão do Emanuel, desse Deus conosco para você? O que você entende como Deus conosco? Qual é a validade que esse termo e que principalmente esta palavra e esta pessoa, o Emanuel, Jesus Cristo, traz para a sua vida? Nós conhecemos bastante essa história, como eu disse. Mas muitas vezes, quando nós estamos principalmente em momentos difíceis da nossa vida, é bem complicado nós nos lembrarmos desse termo Deus conosco, nos lembrarmos de Emanuel. É muito mais fácil nós pensarmos nele como uma pessoa dos momentos bons, mas e nos momentos ruins? Por isso que nesta noite eu gostaria de refletir profundamente com vocês a respeito disso, do Deus que está conosco, principalmente nos momentos difíceis. Como nós lemos aqui na palavra, o momento mais difícil para Maria, talvez,
fora o momento em que ela iria enfrentar pessoas que iriam questionar a sua pureza de caráter, a sua integridade de caráter. Porque como uma mulher que até então não tinha se casado, estava grávida, como isso podia acontecer? Mas eu acredito que Maria confiou no Deus conosco. Eu sei que todos que estão aqui assistindo, e aos irmãos também aqui presentes, passam por suas dificuldades. Eu também passo pelas minhas provas. E será que nesses momentos de provas, eu senti o amparo de Deus? Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um jovem que me citou que faz 2 anos que ele não vai à igreja. E muito me entristeceu ouvir que ele está a um ponto em que ele crê que Deus não está mais com ele. Ele não acredita mais em Deus. E muito me entristeceu ouvir isso. E por mais que eu argumentei ali durante a conversa de mais de 1 hora que eu tive com esse jovem, ele não se convenceu. Sabem por quê? Porque na visão desse jovem, no momento em que ele mais precisava, na visão dele humana, Deus não esteve com ele. E quantas vezes isso já aconteceu comigo ou com você? Dos momentos mais negros da nossa vida, passar em nossa mente que Deus não estava conosco. Talvez Maria teve esse sentimento quando ela começou a perceber as pessoas questionando o seu caráter. E eu queria dizer a você que Deus nos entende também. Humanamente falando, isso é compreensivo. Todavia, nós temos que ter em mente alguns pontos que eu gostaria de abordar com vocês agora, que mostram claramente que Deus jamais abandona os seus filhos. No momento em que Jesus Cristo escolheu vir a este mundo, morrer por nós, Ele também quis mostrar, desde lá do princípio, com Adão e Eva, que Ele jamais deixa os seus filhos. Portanto, você talvez que está nos assistindo, ou que esteja presente aqui na igreja, por pior que seja a prova que você enfrente em sua vida, Deus jamais te abandonará. Nós que muitas vezes escolhemos caminhos e que muitas vezes também nos fazem não olhar mais para Jesus. E a palavra Emanuel significa que eu não estou sozinho. E eu quero que você abra a sua Bíblia no mesmo Evangelho, segundo São Mateus. Você também que está nos acompanhando, se tiver possibilidade, abra a sua Bíblia ou abra o aplicativo que você tenha da Bíblia, em Mateus capítulo 28, o verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja um termo que aparece aqui, sempre. Eu estarei sempre. Não somente nos momentos bons que nós temos em nossa vida, que temos Deus conosco. É nos momentos mais difíceis. O apóstolo Paulo, nos seus momentos finais de vida, ele pôde também sentir a presença de Deus com ele. Quando eu falo sentir a presença de Deus, queridos irmãos, não é um sentimento humano, é um sentimento divino. A fé, ela não é um sentimento. A fé é um sentimento divino.
A fé é razão. E o apóstolo Paulo, assim também como nós, também como Maria, podemos sentir a presença de Deus. Um segundo ponto também da palavra Emanuel é que temos que acreditar que temos um sustentador, aquele que nos mantém. Comprove isso em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 41, no versículo 10. Veja o que Deus tem a dizer para você. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Um novo ano está diante de nós e nós normalmente tememos o amanhã. Realmente nós não temos que nos preocupar com o amanhã. Pois se confiarmos, querida igreja aqui presente, querida igreja virtual, nessa promessa de Isaías, ela pode se cumprir também na minha vida, na sua vida, na vida de nós todos. Por isso o medo não é um sentimento divino. Deus não deseja que nós tenhamos medo. Naquele momento também que Maria recebera a promessa de Deus, em que ela seria agora mãe do Salvador do mundo, Maria não ficou questionando. Maria não ficou preocupada com o amanhã. Ela precisou confiar inteiramente e estritamente nas promessas de Deus. Por isso, o mesmo Deus que prometera estar com Maria, Ele promete também estar conosco. Por isso esse verso de Isaías 41:10 é um verso muito belo, mas difícil para nós seres humanos. Porque quando nós temos medo, é o momento em que nós descremos da presença de Deus conosco. E vejam novamente, releiam o texto. Pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Queridos irmãos, eu quero fazer agora para você uma pergunta reflexiva e também para mim. Será que realmente temos a Jesus como o nosso Deus? Será que realmente, nos momentos mais difíceis da minha vida, nos invernos das adversidades, nas provas em que eu estou ali derramando lágrimas dentro do meu quarto, em que às vezes eu estou desempregado, estou vendo meu filho desviado da igreja, abandonando a fé que eu ensinei com tanto cuidado, com tanto esmero, quando era pequeno, quando eu perco um familiar com alguma enfermidade, ou até mesmo com a Covid-19, será que eu sinto e eu estou ali ligado de mãos dadas com esse Deus? Será que eu deixo de lado o medo, a ansiedade, o temor e confio inteiramente nesse Deus? Ou será que deixamos o medo tomar conta? E muitas vezes, quando deixamos os nossos sentimentos tomar conta de nossa mente, a ansiedade, o medo, o pavor, aí começamos a sofrer. Não porque Deus nos abandonou, mas porque nos deixamos envolver com esses sentimentos ruins. E hoje temos uma geração depressiva, uma geração temerosa, uma geração que muitas vezes está a descrer de Deus. Aqui nós temos alguns internautas que escreveram algumas colocações sobre o que eu perguntei, eu gostaria de ler. O irmão Zoltan Saz, um abraço, irmão Zoltan.
Estou convosco até a consumação dos séculos. Creio que nessa promessa, e sempre sinto a presença do Senhor pelo Espírito Santo. Nele temos paz. Amém. A irmã Fernanda Rocha, um grande abraço também, irmã Fernanda. Eu sei por experiência o que quer dizer Deus conosco. No momento que mais precisei, só éramos eu e Deus. A grande lição que Deus realmente nos traz quando passamos por momentos difíceis, queridos irmãos, é nós aprendermos a confiar somente nele. Por isso que os nossos sentimentos não podem estar depositados em seres humanos. A minha felicidade também não pode estar depositada sobre a minha família, ou sobre os meus irmãos da igreja, ou sobre os meus colegas de trabalho. Os meus sentimentos devem estar depositados inteiramente, estritamente em Deus. Porque essas palavras citadas aqui no chat realmente vão acontecer. Quando você enfrenta alguma dificuldade, alguma prova, por mais difícil que seja, com Deus, por pior que seja a tempestade, você vai encontrar essa paz citada aqui pelo irmão Zoltan. Somente quando você tem essa experiência única com Deus. Já aconteceu quando você presenciou algum colega, alguma pessoa, algum familiar, de estar passando por uma luta tão grande, você olhar para a pessoa e você vê que a pessoa está bem tranquila? Da pessoa questionar, você está bem? O que está acontecendo? Você está muito tranquila diante de uma situação tão difícil? Eu posso dizer a vocês que uma pessoa que realmente chega a esse nível é que ela está ligada e confiante inteiramente em Deus. A irmã Ethel Tuleu escreveu aqui: triste todos os medos que temos, pois é falta de fé. Que Deus nos abra os olhos para que possamos vê-lo sempre conosco. Ele nos promete inúmeras vezes, Ele nos protege, inúmeras vezes, quando nem imaginamos. A irmã Ivani Ribeiro escreveu: dependência total de Deus. Sem Ele, a vida seria insuportável. A irmã Zilda também colocou aqui: Deus conosco, Ele nunca desamparará a nenhum. Precisamos aí, no caso, ter fé. E a irmã Lucimar Rodrigues escreveu: Deus conosco é toda a nossa esperança e confiança. Eu agradeço muito a vocês que escreveram, porque eu creio que todas as palavras citadas aqui se encaixam muito bem no que Deus está falando conosco nessa noite. Precisamos realmente encontrar essa paz, que não é uma paz humana, é uma paz que vem de Deus. Somente quando Deus está conosco. Precisamos também nos lembrar que o Emanuel é uma pessoa, é alguém que dirige a minha vida. Eu quero ler também com vocês uma outra promessa, um outro texto bastante relevante para este tema, que está no livro de Josué, capítulo 1, o verso 9. Percebam que o texto de Isaías 41:10 se encontra também com Josué 1:9. Percebam as palavras aqui de Josué. Em Josué, Deus disse a ele, a Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vejam que bela promessa Deus deu aqui a Josué. Não fui eu que te ordenei? Vá, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois eu sou o seu Deus. Viram aqui novamente Deus falando? Pois eu sou o quê? O seu Deus.
Por isso Ele pode, nesta noite, estar falando também comigo: Leonardo, eu sou o seu Deus, não se apavore. Selma, eu sou o seu Deus. Ruth, eu sou o seu Deus. Everaldo, eu sou o seu Deus. Internauta, eu sou o seu Deus. Percebam como Deus conosco aparece da Bíblia desde Gênesis e vai até Apocalipse. Vamos recordar o texto que foi lido para a oração. Quem se recorda? Foi o livro de Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 7. Vejam aqui as palavras citadas também para nós. 21, 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Deus conosco também é um Deus que entende um sentimento que é de pai para filho. Aqui, pelo menos na igreja, estou olhando rapidamente, eu sei que todos aqui são pais e mães. Quando nós temos o nosso filho, nós compreendemos o amor de Deus. Na Bíblia está escrito que Enoque, que um homem que conhecemos bastante a história, que andou com Deus, aprendeu verdadeiramente o sentido do amor de Deus quando ele teve o seu filho. E se eu perguntar aqui para os pais presentes, você abriria a mão do seu filho por alguém ou por algo? Eu tenho certeza que a resposta vai ser negativa, porque o amor que nós sentimos por eles é um amor imenso, um amor inexplicável. E querida igreja virtual, o amor de Deus é semelhante. Aliás, o amor de Deus é bem maior do que o amor de um pai para o filho terreno. É um amor que nós não conseguimos humanamente compreender. Há um tempo atrás, eu saí com a minha família e nós estávamos com outros familiares. E um desses familiares chegou para a minha filha e disse: Camille, vá com a sua prima até aquela loja para comprar alguma coisa. Ela não deu tempo de perguntar para mim ou para minha esposa se nós autorizaríamos a ida dela. E ela acabou indo. E eu fiquei de longe observando. E como eu conheço a minha filha, eu sabia que ela iria olhar para ver se eu estava observando. E eu fiquei de longe e ela, quando estava na loja, aconteceu realmente como eu esperava. Ela de lá olhou para trás e acenou para mim, pois ela sabia que eu estava olhando para ela. E naquele momento Deus me fez refletir sobre o que é o amor dele também para conosco. Por mais que nós escolhamos um caminho diferente do plano de Deus para nós, Deus ele não deixa de estar atento aos seus filhos. Por isso que nós precisamos entender, querida igreja, que nós temos alguém que está conosco, que dirige a nossa vida e também que nos orienta. O quarto e último ponto, dentro do Deus conosco, que eu quero refletir com vocês, é que nós precisamos dar lugar a Jesus em nossa vida. Deus só pode estar conosco
em nosso coração, agindo na minha vida, me transformando, cumprindo o seu querer conosco, se realmente eu dar lugar. É a única coisa, eu costumo sempre usar essa frase, que Deus é impotente. Deus jamais pode fazer por mim ou por você aquilo que eu não quero fazer. Por isso que realmente só vamos poder entender que Deus está conosco se realmente darmos lugar a Ele em nossa vida. E eu quero ler com vocês 2 textos da palavra. O primeiro que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 14 a 17. Percebam aqui o que Deus fala conosco. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Nós não precisamos nos sentir perfeitos, santos, para irmos a Jesus. Aqui o apóstolo Paulo cita bem claramente que Jesus veio a salvar a quem? Os pecadores, dos quais o pior deles é quem? Eu. Por isso, você que está aqui presente, ou você também que está nos assistindo, não permita que o inimigo das almas coloque em sua mente que por mais longe que você esteja dos caminhos de Deus, não há salvação para você, não há como retornar. Aqui, Deus deixa bem claro que quando nós erramos, podemos alcançar misericórdia, nos arrependendo de nossos maus caminhos, conforme está escrito em Crônicas. Deus ouvirá a nossa voz. E pior dos pecadores que nós sejamos, por pior, Cristo Jesus veio para morrer por nós. Por isso, posso estar falando talvez com uma pessoa que está nos assistindo, que esteja longe dos caminhos de Deus, esteja afastado da igreja, ou tenha feito várias coisas erradas em sua vida. Eu digo a você que um Deus de amor está a nos convidar constantemente, a trabalhar conosco e querendo se fazer presente em nossa vida. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos dar vazão ao Espírito Santo, precisamos deixar com que o Espírito Santo mostre os caminhos errados que às vezes escolhemos e que transforme a nossa vida para que recomecemos com Cristo Jesus. E o outro texto que eu gostaria de ler com vocês é Salmos capítulo 37, Salmos 37, versículo 5, é um texto bastante conhecido. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Algumas versões dizem, ele tudo fará. Na minha versão diz, e ele agirá. Se você realmente quer ter uma vida abençoada, entregue-a inteiramente a Deus. Quando eu falo vida abençoada, eu não quero dizer que a sua vida vai ser uma vida que não vai ter dificuldades, que não vão ter provas, não. Mas mesmo que sobrevenha as dificuldades, as perdas, as decepções, você vai estar alicerçado naquele que vai te dar a verdadeira paz, a paz de espírito, a tranquilidade que não é humana,
provém de Deus. E como último texto que eu gostaria de ler com vocês nesta noite, é o que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Por isso, nessa noite, eu gostaria que todos aqui presentes, e a você também que está nos acompanhando, que nós não saíssemos daqui como nós entramos. Que nós não saíssemos daqui também da igreja, e você também desligasse o seu celular, ou a sua TV, ou o seu computador, sem entender que precisamos ter propósitos espirituais. E entendermos que Deus quer estar conosco sempre. E Ele só pode realmente agir em nossa vida se dermos abertura ao Espírito Santo. Por isso, meu desejo nesta noite é que venhamos a, como uma criança, confiarmos inteiramente nos cuidados de Deus para nós. Que nós, como seres humanos pecadores que somos, possamos entregar de fato a nossa vida nas mãos daquele que tudo pode. E que mesmo que venhamos a passar por dificuldades, possamos confiar inteiramente, estritamente em nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar e que a nossa vida espiritual, que o ano de 2021 possa ser um ano abençoado ao lado de Deus, Deus conosco, Emanuel. Amém.